que tu já começasse contando aí o início da tua caminhada, tua trajetória, história de vida. Fica à vontade aí. Então, a gente iniciou a trajetória dentro do Evangelho em 1992 para 93. Na verdade, num domingo de carnaval, a conversão de um sambista num domingo de carnaval é um milagre, né? Então, assim, gostava muito de samba, estava me preparando, na verdade, o carnaval acabou naquele ano, e eu me preparando para o ano seguinte, mangueirense doente, né? Gostava da mangueira de sobra, gostava de um samba. Então, naquele ano, né, que eu estava me preparando para o ano seguinte, né? Porque geralmente quando você termina um carnaval seguinte, você já começa, no ano que termina o carnaval, você começa a pagar para o carnaval seguinte, você ia ter fantasia, etc e tal. Naquele ano, está tudo projetado para o ano seguinte eu começar já a pagar e desfilar. E aí naquele domingo, fui fazer um batismo, né, na igreja católica. E eu estava bem alterado, né? Porque a noite anterior foi uma noite bem complicada, né? Agitada, coisa de jovem. E aí, naquele batismo, eu senti algo tão diferente, mas tão diferente mesmo. E eu fui para casa e eu não sabia nem como explicar. Mas eu me lembrava de uma professora, né? Que hoje é falecida, saudosa Dora, dava aula de moral e cívica na época, né? Isso nem existe mais nos colégios. Né? E ela sempre falava de Jesus para mim. E eu me lembrei dela naquela tarde de domingo, muito angustiante. Já havia perdido minha mãe, né? Perdi minha mãe com os 14 anos de idade, 14 para 15. E aí me lembrei das palavras da saudosa Dora, né? E me arrumei e fui para a primeira igreja presbiteriana em Paracambi. Entrei na igreja, assisti o culto, mas eu fui determinado a ficar. E aí no final eu disse assim, eu quero... Ninguém fez o convite, né? Lá não se usa, não tem o costume de fazer convite final de culto. E eu falei assim, eu quero ficar aqui nessa igreja, quero ser crente. Só que antes disso a minha esposa tinha ido, na época namorava, né? Ela tinha ido lá para falar, olha, consegui um tempinho, dar uma fugidinha, vamos aproveitar para te namorar. Eu falei, não, eu só saio daqui hoje crente, né? Foi o linguajar que eu usei para ela. E daquele dia me converti, foi um domingo de carnaval, no mês de fevereiro, do ano de 92 ou 93, se não me falha a memória. E aí nós vamos lá, praticamente mais de 30 anos aí, servindo ao Senhor, graças a Deus. Nunca tive o desprazer de me desviar, mesmo em tempos difíceis, né? E nunca tive esse desprazer. As funções ministeriais, elas foram surgindo gradativamente, né? Eu nunca pulei etapa no meu ministério, né? Passei por um período na presbiteriana, bem pouco, porque logo fui batizado com o Espírito Santo, e aí migrei para a Assembleia de Deus, onde era minha esposa. Nós namorávamos, né? E aí nos casamos lá, permaneci lá por em torno de uns 10 anos e tal. Depois a gente acabou tendo uns altos e baixos em relação a alguns ministérios, mas foi pouco tempo isso, né? Os erros que a gente acaba cometendo de percurso. E aí, logo depois que eu voltei de Minas, pastoreei um tempo lá, né? Numa cidade chamada Juiz de Fora, todos devem conhecer, numa comunidade, né? A gente vai usar favela, uma comunidade chamada Vila Esperança. E aí de lá para cá voltei, aí já voltei já mudando de ministério. Saí da Assembleia de Deus, aí tive esses percalços, aí, essas idas, essas tentativas de alguns outros ministérios, mais um, e acabou não dando certo, né? Porque ia na contramão dos meus princípios, pelo menos daquilo que eu aprendi, né, dentro da Bíblia. E a partir daí comecei a missão, né? No ano, estava até conversando ali fora, no ano de 2007, né? Fevereiro ou março de 2007, entrei na missão. Em maio, aprove Deus me usar o Bispo João e me empossar. E lá já vamos aí para 17, 18 anos de missão evangélica do Brasil e 30 anos ou mais de 30 anos no Evangelho. Então tu ficou aí um período de 92 até 2007, né? Ficou bastante tempo na Assembleia de Deus? Bastante tempo. Eu fiquei na Assembleia de Deus, média de que? 10 anos, 12 anos, por aí assim. Aí me casei, quando eu me casei na época, eu estava ainda na presbiteriana. Me casei na presbiteriana e depois houve aquela questão do batismo com o Espírito Santo, aquela coisa toda, então eu acabei migrando para a Assembleia de Deus. Fiquei por 10, 11, 12 anos, fui para Juiz de Fora, trabalhei dentro da área de missões lá, fiquei um período lá, pastorei lá por um ano e meio, fiz grandes amizades em Juiz de Fora. Eu cheguei na igreja, tinha 3 pessoas, na verdade, que era eu, minha esposa e meu filho pequenininho, João Lucas, que hoje é o pai do Arthur. Tinha 3 aninhos, né? E ali a gente começou um trabalhinho que estava bem defasado, bem destruído, né? E deixei ele em torno de 60 pessoas em um ano de trabalho. Cheguei sem ninguém, né? Não tinha ninguém. E acabei vindo embora para Paracambi de novo, por questões de saúde.
E aí, quando eu vim para Paracambi, logo depois então eu fui para a missão, visitar, né? Estava sem ministério, pedi o desligamento de lá, de uma forma legal, de boa. E aí, encontrei a missão, 2007. E aí já vai esse casamento já vai 18 anos quase. 18 anos, mas tu começou, foi um recomeço da missão em Paracambi, né? Sim. Como é que foi a história lá? Então, quando eu cheguei na missão, a missão estava atravessando aquele problemão de divisão, né? Então, eu assumi uma igreja que havia passado por lá 3 pastores pós uma divisão. Então, a igreja estava bem defasada, né? O histórico bem complexo na cidade, por conta dos problemas que havia passado por lá, os escândalos, etc. E a gente acabou assumindo aquela responsabilidade com muita dificuldade, né? Porque tudo era muito difícil, né? O aluguel era complicado, o espaço era muito grande para um número pequeno de pessoas. Tudo que nós tínhamos dentro da igreja foi doado para uma família, e é uma família muito complexa de lidar também. Então foi muito complicado. Quando a gente assumiu com a cara e a coragem. Me lembro da frase do bispo João na porta da igreja, quando eu assumi, no dia 27 de maio, né, 2007, disse assim: olha, a pá e o balde está aqui. Você vai cavar. Se der água, beba. Se não, você tem direito de cavar em outro lugar. E a gente foi cavando, tinha amigos na cidade, né? A gente conseguiu alguns recursos, materiais, então tudo que havia dentro da igreja naquele período, no ano de 2008, tudo que havia dentro da igreja, que não era da igreja, era doado, nós colocamos no caminhão e devolvemos para quem de direito e reconstruímos tudo novamente. E, inclusive a compra de um espaço, né, no bairro do Sabu, um bairro bem localizado, na rua principal. A gente comprou lá, construiu, reformou, depois, né, reconstruiu de novo, e aí fizemos galeria. Hoje a gente tem um espaço aí para aproximadamente 300 pessoas sentadas, né? Hoje pode gozar de uma máquina de ar-condicionado para refrigerar o ambiente, né? Então essas coisas que nós fomos conquistando ao longo desses 18 anos aí na Missão Evangélica do Brasil, né? Então a gente louva a Deus por isso, por essa oportunidade que nos foi dada. O trabalho é árduo, né? Cansativo, bem cansativo. Compraram o terreno, construíram uma nova igreja, né? Então, saíram do aluguel. Saíram do aluguel. Né? O aluguel não era fácil. Quando nós assumimos a denominação, a gente estava com muitas pendências, né, financeiras, né, deixadas, né, da antiga gestão. E aí assumir toda essa pedreira não foi fácil, não. A gente conseguiu colocar tudo no lugar em um ano, e em um ano já Deus trouxe para o nosso meio um irmão. A gente louva a Deus até pela vida dele, né, que é o Eliezer, posso citar o nome dele aqui. E ele comprou o terreno, né, com o intuito de nos alugar espaço. E aí a gente eu sempre fui muito peitudo, né? Nunca tive muito medo de desafio, graças a Deus por isso. E a gente fez a proposta para ele. Ele aceitou a proposta. Levamos muitos anos pagando, porque não era fácil, né? E a situação financeira da cidade de Paracambi, ela é bem diferente da realidade do Campo Grande, da igreja aqui para o Rio de Janeiro, né? Mais para o centrão. Dificuldade muito maior, né? A fonte de renda é muito baixa. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande para pagar. Mas chegamos ao final, pagamos, conseguimos pagar o terreno, aí reconstruímos o terreno, a obra, né, o imóvel. E hoje está lá, o imóvel, uma estrutura boa, você teve lá, né? Eu pude ir lá algumas vezes. Uma estrutura boa, tudo novo que nós compramos é da denominação, não é meu, porque eu não tenho nada, né? Aquilo ali eu estou apenas servindo. Então, o que está lá é da denominação. A gente reconstruiu na nossa gestão de 18 anos. Então a gente conseguiu dar uma guinada, dar uma mudada aí na história da denominação na cidade, né, de fato. Entendeu? E mesmo pastoreando, com todo esse desafio, a tua vida secular, a tua carreira, né, a tua vida profissional, você conseguiu retomar novamente, né? Como é que foi essa questão? Então, assim que eu assumi a missão, eu estava no processo de licença por conta de problemas de saúde, mas eu aproveitei a oportunidade que estava diante de mim e fiz um curso de psicanálise, porque já tinha o curso de teologia, né? Eu tinha feito a bacharel em teologia na época, e aí eu tive uma margem para fazer o curso de psicanálise, que era 2 anos, por conta da teologia, que era aquele link que é feito da teologia, psicanálise e tal. Só que a psicanálise não me dava uma margem de trabalho para instituição, né? A psicanálise me dava uma margem de trabalho para eu ficar dentro de um consultório. Então eu fico limitado, né? Porque a psicanálise não é reconhecida ainda como uma profissão a nível de graduação, né? E para a sociedade fora o que importa é o diploma.
E aí eu comecei a atender no consultório em casa, montei um consultório em casa, com muita dificuldade, comecei a criar recursos e entrei na faculdade para cursar psicologia, né? E aí comecei a cursar psicologia em 2014, já com uma idade um pouco avançada, tudo é mais difícil, você está no meio de uma garotada de 18 anos, 19 anos, a linguagem é diferente, muito tempo longe da escola, tinha terminado há muito tempo atrás, né? E foi muito complicado. E aí foi surgindo as dificuldades financeiras, né? Comecei a minha faculdade de psicologia em Nilópolis, na Cefru, que hoje fechou, mas para mim é uma das melhores faculdades que eu já tive, eu passei por 3 até terminar. E aí a gente conseguiu ficar na Cefru por um período, a Cefru acabou fechando, havia uma cobrança muito grande, porque como eu era integral, eu não podia estar à noite, nos meses de semana, porque a Cefru é só à noite, em Nilópolis. E aí eu comecei então a pensar em vir para Estácio, que tinha um horário da noite, da manhã. Então eu comecei a estudar de manhã na Estácio, Nova Iguaçu. Só que foi afunilando, né? Porque o processo de matéria na Estácio é por valores, né? Você paga por matéria e o valor é absurdo. E aí eu comecei então a me apertar, porque estava difícil demais. Eu falei, vou parar, não para. A família foi muito presente nesse momento, André. A família me ajudou muito. Porque teve momentos que eu pensei em parar, a família, não, vamos lá, minha esposa, a gente vai comer o que tem. Meu filho, não pai, a gente come o que tem, a gente faz o que dá para fazer, não se preocupe com isso, a gente não para, a família puxando e desânimo batendo, às vezes tirava uma nota mais baixa, não vai dar, eu vou ser reprovado, e às vezes ficava mesmo agarrado em uma matéria ou outra. Conclusão, fui com a cara e a coragem, fui fazendo, só que por estar migrando de uma faculdade para outra, eu perdi a matéria. Porque a grade é diferente. São as mesmas matérias, né, o mesmo conteúdo, mas com nome diferente, então você acaba perdendo. Sim. Conclusão, a minha formação seria 2018 para 2019, eu não consegui. Eu tive que empurrar 1 ano a mais. Só que quando eu estava no 8º período, um amigo me ofereceu uma pós-graduação em saúde mental. E aí eu falei, não vou fazer não, cara. Não estou conseguindo nem pagar isso aí. Eu falei, não, o custo é baixo, porque eu consigo para você, etc e tal. Aí fiz, né? Fiz sem compromisso. Vou fazer. Saúde mental, dependência química, de repente vai ser bom para o futuro, se não for, eu tenho uma pós-graduação. Quando eu terminei a faculdade, eu peguei a certificação da pós. Então, quer dizer, eu ganhei 1 ano, eu não perdi 1 ano, porque eu deveria terminar e fazer a pós. 1 ano e meio. Né? Então, quando eu peguei a graduação, já me peguei a pós. E aí, a partir daí, eu fui fazer outra. Aí eu fiz outra pós, né, que foi em neuropsicologia. Né? E depois acabei fazendo uma outra em psicomotricidade, porque por estar na Mil, eu tinha o curso, mas eu precisava de uma pós-graduação da psicomotricidade, e aí fiz a pós em psicomotricidade e uma outra em tratamento de criança com autismo, né, o ABA. Então a gente conseguiu aí estar dentro de uma graduação, com mais 3 ou 4 pós-graduação. Hoje a gente presta serviço para a instituição da Mil, né, para o Hospital da Mil em Nova Iguaçu, até mandar um abraço para a galera do setor do NAC, né, lá em Nova Iguaçu, que deve estar me ouvindo aí agora, alguns deles. Legal. Mandar um abraço para a galera, uma equipe muito boa que a gente trabalha lá, uma equipe de grandes profissionais, né? Uma equipe muito especializada, porque trabalhar com criança não é fácil, principalmente criança com dificuldades aí, né, motora e intelectual, é muito complexo, cara. Tem que ser especialista mesmo na área, senão você não fica. Eu acho que saúde mental e o trabalho com criança com dificuldade intelectual ou com autismo, é um trabalho muito difícil. Vocação mesmo, né? Vocação. Senão você não fica, sai correndo. Né? A saúde mental é você trabalhar com um mundo que não é seu, mas que você precisa estar dentro dele. Então é complexo. E a criança com uma dificuldade, com as necessidades especiais, também é um outro mundo. É um outro mundo que se você não gostar daquilo que você faz, você se embola e se perde e não consegue atuar. Mas graças a Deus a gente está conseguindo dar conta do recado, né? Fiquei um bom tempo trabalhando com dependência química, fiz grandes amigos lá. Tua primeira atuação é com dependente químico, Dependente químico. E esse processo aí, como é que funciona? André, olha, eu vou te falar, cara, é um trabalho extremamente complexo. Porque você compreender o mundo do dependente químico para uma sociedade que generaliza, e ali nas casas que eu passei, né? Eu confesso que a minha saída foi porque eu pedi. Os internos, eu trabalhei numa casa, o Ebenezer, até deixar aqui também um abraço ao pastor Aldemir, que é o presidente do Ebenezer, né, uma instituição grande, renomada no Rio de Janeiro, são mais de 21 instituições.
E para mim sair foi muito complicado, porque o carinho da galera era muito grande por mim, né? Então você conquistar um carinho de dependente químico, na verdade, eu atuava em uma instituição em que tinha dependentes químicos, tinha acolhidos de várias áreas do tráfico, né? Então a gente tinha pessoas de facções bem perigosas, né? Trabalhando com homicidas, assassinos mesmo. Então, e o respeito ele era. Eu cheguei a levar esses caras para minha casa para trabalhar. É uma reeducação, né? Reeducação. E nunca mexeram um real meu. E ele dizia para mim assim, olha, o senhor construiu com a gente, né? Ele falava com nós, né? Construiu com a gente um respeito. Então a gente pode mexer na casa de qualquer um, mas na sua a gente não mexe. E não mexia, André. Não mexia. Você tem uma ideia, um dia eu fui levar dois na instituição de volta, fui fazer um serviço para mim em Vassouras, onde estou morando agora, e eu fiz um teste, deixei eles no carro, minha esposa estava na frente e os dois atrás. Eu tirei a chave, evidentemente, e de onde eu estava eu conseguia vê-los, né? E aí, quando eu saí do carro e foi ao banheiro, os dois saíram também, me esperaram pro lado de fora. Só entraram no carro quando eu cheguei. Então, assim, esse respeito eu construí. Eu chegava na porta da instituição, quando eles abriam um portão para mim, já encostavam em cima de mim, 2, 3, 4. Né? Então, até hoje, muitos deles me mandam mensagem, falam comigo nas redes sociais, com saudade, pedindo para voltar. Mas foi um tempo muito bom para mim, de grande aprendizado. Mas eu penso que a vida, ela nos dá a oportunidade, a gente precisa avançar. Ciclos, né? São ciclos, né? Ciclos. Vão se fechando outros vão se abrindo. Mas como é que era selecionado os internos lá? Era integral? Como é que funcionava assim? Então, tanto no Manaim quanto no Ebenezer, embora são duas instituições muito boas, né? O pastor Mail também um grande homem de Deus, você conhece? Isso. É membro da missão também. E lá é o seguinte, lá não é uma internação que é obrigatória, né? A gente chama de compulsória. Ela é espontânea. O acolhido chega, ele é recebido, né? Hoje se usa muito o apoio do governo, né? Então o governo entra com uma verba e acolhe aquele dependente. Existe um número de vagas para aquilo ali, né? Tipo assim, Paracambi, por exemplo, onde eu atuava, 60 vagas. Tal lugar, outra filial, umas 40 vagas. Só que era muito mais que isso, né? Porque tinha as pessoas que o governo arcava e tinha o pessoal que entrava para doação, que eram ajudados por doação, as igrejas levavam, etc e tal. Então não tinha assim uma peneira. O indivíduo chegava de rua, ou não, morador de rua, ou não, era acolhido. Lá o senhor fazia um trabalho que era mais do que o senhor aprendeu, né? Estudando, e o senhor fazia também a parte evangelística também, pode ser feita? Sim, embora eu sempre, essa foi uma máxima que eu deveria para dentro e às vezes era mal visto. Eu penso que tratamento com dependência química e religião, ela tem que ter um divisor de água. É a minha opinião, como profissional. Porque o tratamento da dependência química vai para além da religião. Né? É biológico, é social, é psicológico, é neurológico. O mental, o emocional, ele vai além do espiritual, né? Você precisa, é científico, é ciência hoje, doença. E uma grande dificuldade para as casas de reabilitação entenderem isso, porque eles confundem o tratamento do indivíduo com a religião. Só que a religião, ela não tem o poder de transformar a vida. Quem transforma a vida é o evangelho. Portanto, a religião não está ligada só ao cristianismo, né? Então, quem transforma o indivíduo é o evangelho. Então, se é pregado o evangelho de uma forma mais eficaz, e o erro maior é porque as instituições de reabilitação, não são todas, não pode generalizar, mas 90%, elas vão com uma linha de pensamento de obrigar o indivíduo a fazer jejum, a obrigar o indivíduo a orar muito, obrigar o indivíduo a andar ataviado. Isso não traz nenhuma libertação para o indivíduo, porque é um mundo que não compreende. Quando a palavra ela entra no coração do indivíduo, vocês sabem disso, porque aconteceu com vocês, aconteceu comigo, ela transforma o cara de dentro para fora. Entendeu? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando há essa transformação, a mudança de vestimenta, comportamento, de fala, ela é linguagem, né? Ela é feita de dentro para fora. E quem faz isso é o Espírito Santo. Tu acha que o científico, a ciência,
e o espiritual ele está assim 50% para cada? Qual a proporção disso assim? Sim, para um tratamento de reabilitação química, o espiritual, eu digo espiritual, eu vou ser usado aqui, talvez criticado por alguns, né, talvez que me ouvem. Quando eu falo espiritual, eu não falo espiritual só no sentido da religião protestante. Eu acho que o tratamento espiritual, ele é válido porque o indivíduo se encontra naquilo que ele acha paz dentro de si. Entendeu? Eu não tô usando de uma filosofia, nem de um termo filosófico. Né? Eu estou usando de uma naturalidade, daquilo que eu vi e vivi. Então, o indivíduo encontra a paz dentro de um contexto de espiritualidade, não de religião. E o tratamento científico ele é fundamental, porque você descondiciona o modelo de vida que o indivíduo levava. E isso é muito difícil, porque isso demanda tempo. Então, você descondicionar, né, em outros termos, talvez, mudar o comportamento de um indivíduo que veio de lá a vida toda, foi estuprado quando tinha 3 anos de idade, pelo avô, pelo pai, por não sei mais quem, apanhou, viu a mãe apanhar, viu o pai ser morto, etc. Tal. Coisas que é banalizado pela sociedade e que eu, particularmente, como profissional, não dou esse apoio. O indivíduo é vítima da sociedade. Ele não é vítima da sociedade. Infelizmente, ele foi desfavorecido no período da sua vida. E isso afetou demais ele a ponto de levá-lo a atuar do jeito que ele atua. Então, assim, a ciência e a espiritualidade ela é muito importante para o tratamento do indivíduo, do adicto. Só que eu já vi pessoas ficarem limpas, como eles dizem, durante 12 anos e voltarem a usar. Então, um gatilho que não conseguiu ser trabalhado. E uma vez, uma frase que eu disse para um acolhido dentro do ambulatório foi o seguinte: você vai sempre ser dependente. E ele ficou muito bravo comigo porque ele falou: não aceito isso. Eu falei: você vai sempre ser dependente. Por dia que você esquecer que você é dependente, você volta a estaca zero, porque você se sente confortável naquilo que você faz, autossuficiente, você acha que pode ir em lugares que você não pode mais. Porque o dependente ele tem que entender que há lugares que ele não pode mais e nunca mais ele vai poder ir na vida dele. São escolha, né, mas... Entendeu? Se eu parar de tomar insulina, André, 2 dias, a minha quase chega a 600, 700, 800, eu posso morrer. Então a insulina, para mim, hoje, cientificamente, ela não é necessária? Necessário. Então eu sei que se eu parar de tomar insulina, eu vou morrer. Mais rápido. Então se eu sei que passar perto de um lugar onde eu tinha prazer de beber, é como se eu estivesse acionando um gatilho dentro de mim. Hoje eu passo bem. Amanhã eu passo bem. Mas daqui a 6 meses, 3 meses, eu já vou passar desejoso, porque eu já vou me sentir seguro de parar naquele bar com as mesmas amizades. E aí os 12 passos que muitas pessoas trabalham nas instituições, né? E eu carrego como uma máxima, é evitar lugares, hábitos e pessoas. Isso é fundamental para tratamento do indivíduo. E a questão dos gatilhos é muito séria, né, Marcelo? Porque, assim, só quem vivencia que sabe, né? Porque acontece, assim... Automático. É algo que você não está esperando. De repente, você está bem, tá equilibrado, mas acontece, você se perde. É porque os danos causados são muito graves, né, André? Então, o indivíduo, quando chega a buscar uma ajuda dentro de uma clínica de reabilitação, ele já chegou todo afetado. Socialmente, veio corrido de comunidade, não pode voltar. Né? Moral. Então, socialmente, ele acabou. Aí, para ele acabar socialmente, ele já acabou neurologicamente, porque a química que ele utilizou já afetou o seu sistema nervoso central. Afetando o seu sistema nervoso central, ele vai criar uma série de gatilhos psicológicos, né? E você perde o controle completamente. Por exemplo, o crack é uma droga que ela tem um poder destruidor que vai direto ao sistema nervoso central. E muito chega até a esquizofrenia. Né? Um dos maiores casos da esquizofrenia hoje é visto por parte de negros, né? A pesquisa diz que uma boa parte dos negros tem a propensão a ser esquizofrênicos, né? Por questões até biológicas mesmo. E aí vem a segunda classe, que é a dependência química. E o crack é um dos maiores causadores disso, porque ele mexe direto no sistema nervoso central. Aquilo é como se fosse queimando, né, André? A gente usa neurônio, mas não é neurônio, uns parafusozinhos, né? Uns fusívelzinhos, né? Vai queimando aquilo, e esses fusíveis que são os que enviam comando para o corpo.
né? Do cérebro, daqui que sai o comando para o corpo. Então, quando você queima ali algumas áreas que enviavam comandos para o seu corpo, para a tua função cognitiva funcionar, automaticamente, então, você já começou a ficar desconexo. É como se você fizesse movimentos normais que eu estou fazendo com você aqui, e para mim esse movimento é normal, e é normal. Né? Você pode ver que eles aceleram o movimento, os trejeitos, para eles é normal. A leitura que eles fazem é normal, mas para nós é a leitura de quem está totalmente desconectado, cognitivamente falando. Então o dano é absurdo, cara. O dano da droga é absurdo. Você volta lá no início da tua fala, que é o mundo deles, né? É o mundo deles. Para eles isso é normal. Agora, a medicação, ela tem um poder, se eu posso dizer assim, de restituir esses danos ou é só um complemento? Como é que funciona? Em alguns casos, André, o medicamento ele tem o poder de dar de volta, devolver um pouco dessa qualidade de vida. Porque uma vez que já destruído todo o sistema nervoso central, as funções cognitivas já estão, né, já se perderam, para você reabilitar de novo, o tratamento vai para além de só medicamentoso. Eu não sou contra o medicamento, mas também não sou 100% a favor. Porque eu sei do benefício que ele pode causar para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, mas eu sei também do estrago que ele pode causar. E a pessoa pode ficar naquela dependência também do remédio, né? Sim. Uma vez chegou um dependente lá, ele tomou 4 ampolas de Aldol. Aldol é um medicamento que ele trava os seus músculos. Todo o seu músculo do corpo, quando você usa o Aldol em excesso, ele trava. Boca, tudo que tem músculo no teu corpo trava. E o cara andava travado lá dentro. Andava igual um robô. E a gente enxergava que, para além da droga, ele tinha os problemas psiquiátricos. Então a gente indicou a família a levá-lo, fazer o tratamento no CAPS em torno de 72 horas, 4 dias, para o efeito desse excesso de Aldol sair do corpo. É muito tempo. Então, o medicamento tem o seu efeito positivo. Tá? Ele segura um pouquinho a onda, ele tira a ansiedade, tira aquela impulsividade do indivíduo que é usuário de droga. Porém, isso cria um círculo viciante. A primeira coisa que o indivíduo chega na clínica de reabilitação é mentindo, pedindo remédio, dizendo que não consegue viver sem. Ou seja, ele está fazendo uma substituição da droga pelo medicamento, pois acostumou. E às vezes o indivíduo precisa, outras vezes não. Ele só quer fazer a manutenção da droga que não pode usar ali, né? Então toma um remédio para manter o mesmo padrão, para ficar na mesma vibe, né? É assim que funciona.